fortalece. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Aleluia, glória a Deus. Estamos nesta manhã, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de chegar até a você, irmão, irmã, amigo, amiga, através desse culto, que é o Momentos com Deus, hoje especial com a Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela tua vida, pela tua companhia, louvamos a Deus pela bondade do Senhor em nos dar esse dia maravilhoso, né? Quando vamos juntos aprender da Palavra de Deus por esse departamento maravilhoso que é a Escola Dominical. Eu quero, nesse instante, cumprimentar a todos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Aproveito para cumprimentar a todos os nossos irmãos aqui da igreja sede de todo o campo eclesiástico de Pacaembu. Este é o culto Momentos com Deus, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo de Pacaembu. Quero cumprimentar também meu companheiro, pastor Luciano, que sempre está nos ajudando, também pastor José Dias, que é o vice-presidente deste trabalho, e será o professor para nos ensinar nesta manhã tão agradável. Muito bem, eu quero convidá-los para orarmos a Deus. Amado Senhor, queremos te louvar e te bendizer, adorar o teu nome e te glorificar por esta oportunidade singular de poder estarmos aqui, adorando ao teu nome e também meditando na tua palavra. Meu companheiro, venha conosco falar, Luciano, abençoando os nossos corações, ó Deus, também. E que a tua palavra ela tenha ampla liberdade de ação e as vidas, Senhor, sejam, na verdade, ó Deus, enriquecidas pelo ensino da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver aqui alguns irmãos e amigos que já estão conosco nesta manhã, nossa irmã Daiane, esposa do pastor Luciano, o irmão Yuri e a irmã Samara, também a nossa irmã Angélica Alves, né? Também conosco, irmã Ormísia Dutra, que Deus abençoe, nosso irmão Mateus Procópio, que o Senhor venha abençoar, irmão Mateus. Também, com alegria, quero cumprimentar nosso irmão Sérgio Teles, né, pai do pastor Luciano, que Deus abençoe. Cumprimento também a minha querida esposa, né, irmã Lourdes, né. Hoje, aliás, é um dia especial, né, é o Dia das Mães, e eu aproveito para cumprimentar e parabenizar a todas as mães, né, são muitas, glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e pela mãe que ela é. E louvo a Deus, irmã, pela sua vida, também pelo papel importante que todas têm feito como mãe. Que Deus abençoe a todas no nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu quero convidar agora a todos e a todas para juntos nós louvarmos ao Senhor cantando o hino 116. Mas nós temos aqui um pedido de oração
Paz do Senhor, irmãos. A irmã Vera pede oração pela sua filha que está fazendo aniversário hoje. Olha só, é a Vanessa, né? Vanessa, que Deus abençoe, que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida, viu? Vida, paz, alegria, que Deus abençoe. Nossos parabéns. Também eu cumprimento aqui a nossa irmã Deise Camacho, a Lucilene dos Santos, o irmão Aparecido e a Isabelle. Também cumprimento o nosso irmão, companheiro Israel Fiuza, que Deus abençoe, o Jander e a Renata e toda a família. Glória a Deus, que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Vamos então louvar ao Senhor cantando o hino de número 116. Livre estou. Glória a Jesus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ver luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia! Livre estou e estamos livres. Em Cristo Jesus nós temos liberdade. Tem um hino que nós cantamos, eu esqueci o número dele, que diz que nós fomos livres para nunca mais pecar. Aleluia! E louvamos a Deus por isto, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Nosso irmão Valdomiro Rocha, irmã Joseni, irmã Jô, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Nosso irmão Júnior Brito, que Deus abençoe. Pastor Siqueira, irmã Aparecida, já estão conosco. Nossa irmã Luzia, né? Também a nossa irmã Bruna, né? E o André Esquisato. Deus abençoe, irmã Bruna. Aos irmãos de Irapuru, né? Através ali da AD Belém, Irapuru, pastor Sérgio e todos os nossos queridos, que Deus abençoe. Cumprimento também nossa irmã Cida Góes, né? Sempre está conosco, ela, o Jean, a Geisa, que Deus abençoe os irmãos. Também aqui, com alegria, cumprimento nosso irmão Luciano Almeida. Ele está dizendo aqui, a paz do Senhor, irmãos, acabamos nossa aula e já estamos ligados com os irmãos para aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe, Luciano. Glória a Deus, que a bênção do Senhor seja sobre as vossas vidas.
Muito bem, eu quero trazer aqui uma informação para todos os irmãos que nós vamos fazer uma nova programação a partir de amanhã, né? Então eu quero que você fique atento, né? Nós já estamos aqui cerca de quase 60 dias, né? Trabalhando todos os dias, tendo os nossos cultos e até 2 vezes por dia. Mas nós vamos fazer uma nova programação. Então, a partir de amanhã, às segunda-feira, nós não teremos culto. Então, segunda-feira, a partir de amanhã, não teremos mais culto. Na terça-feira, terça e quinta, só teremos o culto à noite. Então, terça-feira, não teremos culto de manhã. Quarta-feira, continua normal, culto de manhã. Quinta-feira, não terá culto de manhã, só o culto à noite. E na próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando também com um novo departamento, que é o Círculo de Oração, quinta-feira à noite. Sexta-feira e sábado é normal, continua nos mesmos horários. Sexta, 10 da manhã, sábado, 10 da manhã. E lembrando que aos sábados nós temos também o departamento infantil. Domingo não muda nada. Domingo nós teremos a escola dominical neste horário, como estamos realizando hoje, e o culto à noite. Então deixa eu reprisar para você. Segunda-feira não teremos culto. Terça-feira só à noite. Quarta-feira continua no mesmo horário, de manhã. Quinta-feira não haverá culto de manhã, mas teremos à noite. Sexta e sábado, cultos de manhã normalmente. Domingo teremos o culto de manhã na escola dominical e o nosso culto à noite. Eu espero que todos compreendam, né? Nós temos procurado assistir à igreja da melhor maneira possível e temos feito, temos lutado até aqui. Então, eu quero que os irmãos entendam, que todos compreendam, mas nós não estamos deixando de atender a igreja, nós continuamos atendendo, só diminuímos alguns cultos, né? Na verdade, a única mudança que houve foi na segunda, que não haverá, terça e quinta, que só teremos à noite. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Nós vamos, então, para a meditação da lição, né? Vamos meditar na 6ª lição deste trimestre, né? Lição importantíssima que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Essa lição, ela mostra, ela traz à tona como estavam os gentios antes de conhecer a Cristo, né? O texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, 12 a 14, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne,
se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Portanto, é a lição que estaremos estudando nesta manhã. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Que Deus abençoe o pastor José Dias, que vai ministrar o ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe o teu, o meu, os nossos corações, que vamos juntos aqui participar da meditação na palavra de Deus. Oremos e em seguida, pastor José Dias estará ministrando a palavra do Senhor. Amado Pai, queremos te agradecer e te louvar. Teu servo vai ensinar a tua palavra, queira abençoar de uma forma toda especial, ajudando, abençoando, amparando os teus servos, usando em tuas mãos e abençoando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã, muito prazer e alegria ao retornar a esta casa e desta feita para nós estarmos estudando mais uma lição da nossa escola dominical. Portanto, eu quero vos saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lição de hoje, nós estaremos estudando a respeito da lição de número 6, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. O nosso comentário nesta manhã, na nossa introdução, eu quero aqui aproveitar, não estarei lendo todos os tópicos e subtópicos, mas estarei fazendo uma explanação do mesmo, na medida do possível, fazermos assim, com que nós podemos entender a palavra de Deus. Nesta introdução, nesta manhã, ou nesta aula, nós estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. E nós temos visto na aula passada, nós aprendemos que o ser humano sem Deus estava morto. Mas o grande amor de Deus deu nova vida aos homens. E nós vemos aqui que nesta aula nós vamos aprender que o propósito de Deus vai além do indivíduo, mostrando que implica também trazer pessoas, seja qual for a origem para ser da família de Deus. E para que isso acontecesse, uma grande transformação teria que ser feita na situação dos gentios. E os textos que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 11 e o versículo 13, aqui são marcados respectivamente pelas palavras noutro tempo e agora.
noutro tempo passado e agora presente. E nós vemos aqui que para mostrar a situação dos gentios, antes e também depois da conversão a Cristo. Antes, sem Cristo, os gentios estavam longe de Deus, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. E agora foram aproximados, e o preço dessa reconciliação nós vemos que foi o sangue de Jesus Cristo, que derrubou a parede da separação, trazendo um novo povo e formando a igreja de Cristo Jesus. O primeiro tópico fala-se sobre chamados incircuncisão. O conceito, subtópico 1, conceito da circuncisão. O que é circuncisão? A circuncisão, segundo o comentário bíblico, é uma pequena cirurgia feita no prepúcio de todos os meninos judeus. Quando o menino tinha 8 dias de vida, era realizada uma cerimônia onde se retira um pequeno pedaço da pele, chamado prepúcio, do órgão genital masculino. E este procedimento não causa danos físicos, mas serve como sinal que a criança pertence a um povo diferente do povo gentil. E aqui fica sempre uma marca no seu corpo, para lembrar disto, que Deus estabeleceu uma circuncisão quando fez o seu concerto a Abraão. E este sinal, ele era estabelecido por Deus a Abraão e os seus descendentes. E vale a pena lembrar que era um sinal que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte do concerto. E quem não era circuncidado, segundo o comentário, era tido como incircunciso e, portanto, ele era excluído do concerto. Mas nós vemos que só os homens eram circuncidados. Por quê? O homem ele era considerado líder espiritual da sua família e quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e também ensinar os seus filhos também a obedecer. Esse era o propósito da circuncisão. O segundo tópico, o subtópico 2, significa religioso da circuncisão, ou significado religioso da circuncisão. Este significado religioso da circuncisão, ele apontava para a separação do pecado e uma exclusividade para Deus. E era um indicativo tangível que os israelitas aceitavam um concerto com Deus e de ter o próprio Deus como Senhor deles. E nós vemos que esse era um sinal de justiça e que tinha mediante a fé. E por meio desse sinal, e que nós vemos que eles tinham, o povo judeu se lembrava da promessa que Deus lhe dera e das suas próprias obrigações pessoais ante o concerto que tinha feito para com Deus. E aqui, só que com o passar do tempo, os judeus valorizavam demasiadamente a circuncisão em detrimento ao seu valor espiritual. A circuncisão havia sido dada por Deus a Abraão como sinal externo e que a pessoa pertencia ao povo da aliança. Mas tanto o ritual físico quanto a palavra circuncisão havia, no sentido, assumido a sua importância exagerada. Pois nós vemos aqui que eles negaram o sinal que muitas das vezes Deus tinha dado a eles, através do seu concerto, mas eles apegaram tanto ao seu valor externo, do que o sinal acabou se dividindo em duas partes.
os judeus incircuncisos e também os não-judeus incircuncisos. Então nós vemos aqui que realmente eles levavam muito a sério a circuncisão. Mas nós vemos que no subtópico de número 3, nos mostra que a circuncisão do coração, em contraste com os incircuncisos, os judeus chamavam-se de os circuncisos. E tinha muito orgulho desse nome, pois identificava como um povo separado de todas as demais nações da terra. E para os judeus aqui, os gentios eram tidos como cães incircuncisos. E o mais triste é que os judeus fiavam na marca física em vez de depositarem a sua fé na realidade espiritual do que esse sinal lhes representava. Mas Paulo, ele critica essa ostentação, dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne por mãos humanas e sendo meramente física. Embora tivesse o sinal externo da aliança do povo de Deus, não possuía a realidade interna de uma verdadeira fé no Senhor. E se nós formos olhar lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, o que Paulo está dizendo, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor, porém, não provém dos homens, mas de Deus. E isto aqui, o verdadeiro judeu, é aquele que possuía uma experiência espiritual interior no coração, e não apenas uma cirurgia física exterior. O que nós vemos aqui, a circuncisão que vale não é o ato do prepúcio externo, mas a circuncisão do coração. É aquilo que nós podemos levar seriamente, aquilo que nós aceitamos dentro de nós pela fé em Jesus Cristo e na sua palavra. O quarto subtópico, a circuncisão da nova aliança. Aí vem a pergunta: o povo de Deus da nova aliança deve ser circuncidado? Esta é uma pergunta e a resposta é não. Por quê? Porque o cristão não deve ser circuncidado. Jesus nunca ordenou a circuncisão. Mesmo no Velho Testamento, a circuncisão ela era apenas um sinal exterior, que nunca salvou ninguém. E a circuncisão não tinha significado algum se a pessoa não obedecesse a Deus. Então, o que nos leva a entender que no início da igreja houve muitos debates se os cristãos deveriam ser circuncidados. Os judeus que se tinham convertido achavam que sim, mas os que não eram judeus achavam que não. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então os apóstolos discutiram sobre o assunto e chegaram ao consenso que a circuncisão não era necessária. O que a Bíblia nos diz? O que ela nos explica? Que o mais importante é a circuncisão do coração. Deus se preocupa com o nosso interior e não com cerimônias exteriores. Quem tem o coração marcado pela presença de Jesus Cristo faz parte da nova aliança e verdadeiramente circunciso. A aparência exterior não é feita o interior, mas o interior afeta a vida toda.
E por isso o cristão não precisa e nem deve circuncidar. Esta é a palavra de Deus, que nos mostra através da lição que nós estamos estudando nesta manhã. Aí vem o tópico de número 2, que fala sobre os estranhos ao concerto da promessa. Aí diz o versículo de número 12 de Efésios capítulo 2, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Efésios capítulo, também de número 2, versículo 1 e 3, Paulo já havia descrito a terrível condição espiritual dos gentios, mostrando que eles eram escravos da carne, do mundo e também do diabo. Por quê? Agora Paulo está resumindo esta falência espiritual deles em 5 frases descritivas e negativas. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Segundo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles eram estranhos às alianças da promessa. E eles não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. Esta é a condição daqueles que estão indiferentes à palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para isso, meus amados irmãos, que esta aparência não exterior, mas Deus está olhando para o nosso interior e sabendo que nós podemos, através dos nossos atos, através dos nossos feitos e através da nossa credibilidade e através daquilo que nós obedecemos, através da palavra de Deus, que nós somos verdadeiramente seus filhos. Então, quando nós olhamos para estas palavras, Paulo, ele está dizendo sobre o declínio espiritual, ou a falência espiritual, quando o homem está distante de Deus. Mas o subtópico de número 1, uma vida sem Cristo, ela é terrível. A vida sem Cristo, nós podemos ver que a vida sem Cristo, ela é o contrário de estar em Cristo. E os gentios estavam espiritualmente alienados, falidos espiritualmente, estavam sem Cristo, longe das bênçãos espirituais do Senhor nosso Deus. Então esses gentios estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias prometido. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios, eles não aguardavam e nem sabiam nada sobre ele. E os efésios, na época, eles adoravam o ídolo Diana. Em vez de adorar a Cristo, eles viviam imersos numa imensa escuridão espiritual. Assim eram todos os gentios. E assim são todos aqueles que ainda não receberam o Messias, ou que ainda não aceitaram a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esta é uma realidade da vida do homem sem Deus. Nós estamos falando sobre os gentios, nas suas condições, sem a presença de Deus, sem a participação do Espírito Santo na sua vida. E aqui nos mostra o subtópico de número 2, que eles também estavam separados da comunidade de Israel. Versículo 12.
E nós entendemos que aqui a comunidade de Israel era um ambiente no qual Deus se manifestava e se tornavam conhecidos para eles. Os gentios estavam de fora do círculo daqueles que o adoravam ao Deus verdadeiro. E Deus havia chamado Israel e tinha lhe dado a sua lei, as suas bênçãos, mas os gentios estavam de fora. A única maneira de um gentio desfrutar dessas bênçãos era se fazer de um prosélito, ou aceitá-lo. A Bíblia deixa muito claro que a vontade de Deus sempre foi que os estrangeiros participassem das bênçãos da salvação. E é verdade que às vezes havia uma resistência por parte de alguns à chegada de prosélito ou aceitação. Alguns judeus, de fato, não apreciavam muito o trabalho missionário. Mas o que nós vemos que realmente, por outro lado, o próprio Antigo Testamento, ele registra histórias de prosélito que nunca foram muito fiéis a Deus. E 2 exemplos que nós podemos ver, pessoas que levaram a sério a palavra de Deus, como a história de Raabe, a história de Ruth. Raabe nos mostra a Bíblia que era uma cananita que habitava em Jericó. Já Ruth era moabita, mas estas 2 mulheres foram recebidas à comunidade judaica. E pela vontade soberana de Deus, tiveram a participação importante na história da redenção. Tanto Raabe como Ruth são citadas na genealogia de Jesus. Outro caso importante aqui é nós frisarmos, é o terceiro subtópico, que eles estavam alienados aos pactos da promessa, estranho aos concertos da promessa. E a promessa que foi feita a Abraão não tinha alcançado os gentios. Eles eram estranhos às alianças, e essas alianças foram acordos relativos à promessa do Messias feito a Abraão e aos seus descendentes. E foi pela fé nessa promessa que os santos da antiga aliança obtiveram a salvação. E estes gentios eram estranhos à promessa. Não havia alianças com eles. Não estava debaixo do pacto que tinha feito a Israel. Mas depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, nos mostra que tudo mudou para os que não eram judeus. E após a revelação aqui contida na nova aliança, nós vemos e sabemos que os gentios também estavam inclusos na promessa do plano divino. Isso, porém, só era possível por meio de Cristo, de modo que antes de Cristo e da revelação do mistério oculto, então os gentios estavam excluídos das alianças. De que maneira Paulo ratifica o exclusivismo judaico? E gentios não estavam inclusos, ou estavam excluídos do pacto abraâmico. Meus amados, isto nos mostra que realmente nós precisamos estar na presença do nosso Deus, entendendo a palavra que ela nos traz aos nossos corações no dia a dia. Aqui nós podemos dizer que, como gentios estávamos distanciados, estávamos excluídos, mas nós sabemos que por intermédio de Jesus Cristo e pela sua morte ali na cruz do Calvário, nos deu esse direito
de uma vida eterna, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador para com as nossas vidas. E nós entendemos aqui que a palavra de Deus, a cada dia, ela é pregada, ela é anunciada, mas são tantos quantos muitos ainda o estão, sem aceitar o Evangelho, sem aceitar a Deus, sem paz no mundo, sem alegria do Espírito Santo, de uma forma vivendo ainda sem Deus, ainda que professa com seus próprios lábios que tem Deus no seu coração, mas muitas das vezes não obedecem a sua palavra e não aceita o seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Então isto é muito sério, pois nós vemos que a palavra de Deus, ela nos instrui a cada dia, a cada momento, a uma aceitação, porque Deus ainda está com suas mãos estendidas, Deus ainda está com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do pecador, em uma aceitação, em uma credibilidade, para que não mais vivam sem Deus, mas que possam participar também das promessas da salvação, que um dia nós podemos entrar nos céus pelas portas, aonde Deus nos dá esta segurança e nos mostra que nós podemos realmente ter uma vida de sucesso. O tópico de número 3. Subtópico 1 diz: desprovidos de esperança. Como que é triste o homem sem esperança. Antes de Cristo não havia esperança de que os gentios encontrassem o único verdadeiro Deus, que conseguisse qualquer coisa além de uma vida física neste mundo. Mas o futuro dos gentios era como a noite sem estrelas. O mundo gentil entregava-se ao prazer exagerado, ora por não crer na eternidade. Portanto, nós vemos agora, nós temos esperança, e esta esperança está acima da normalidade da esperança dos seres humanos, e até mesmo do povo da antiga aliança, que ainda não conheceu a Jesus como verdadeiro Messias. Mas a nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está na salvação em Cristo, que nos dá esse privilégio de uma aceitação. E isso nós vemos quando Pedro diz na sua palavra, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O que é que Pedro está dizendo nesta palavra? Ele está dizendo que além de termos uma esperança de dias melhores, louvado seja Deus, além de termos esperança de que Deus vai responder às nossas orações, além de termos esperança de que Deus vai abrir portas em vários setores da nossa vida, e podemos até mesmo dizer, louvado seja Deus, que Ele vai tirar todo o mal do nosso meio, tirar todo o sofrimento e toda a dor, e vai nos dar uma esperança viva, que temos os céus abertos. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, nessa nossa esperança,
O salmista foi enfático quando ele disse: agora, pois, Senhor, que espero eu? Aleluia. A minha esperança está em ti. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Eu posso dizer como salmista Davi, nesta esperança que ele tinha nos seus dias, eu posso dizer: a minha esperança está no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós sabemos, queridos irmãos, que nós precisamos estar a cada dia, a cada momento, tendo esta credibilidade. Estamos passando por momentos difíceis, o nosso país atravessando por momentos difíceis, mas a nossa esperança ainda existe em nossos corações, porque nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam e que confiam na tua palavra. Você que está me ouvindo nesta manhã, eu quero dizer para você: não perca a esperança, porque o mesmo Deus do salmista, o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus que está presente a cada dia na nossa vida. Nós não podemos perder a nossa esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. O segundo subtópico diz: sem Deus no mundo. Sem o nosso Deus vivo, o mundo não tem nenhuma esperança. E isto aqui nos mostra que o mundo era tudo o que os gentios tinham. Mas nós vemos, ao olhar para o futuro sem esperança, já é algo terrível. Mas não ter no coração a fé em Deus é muito trágico. Assim era o mundo gentílico, sem Deus, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E nós, queridos, estávamos nesta mesma condição. Mantínhamos inimizade com Deus e não fazíamos parte desta nova sociedade que é a Igreja de Cristo Jesus. Mas hoje nós podemos levantar as nossas mãos confiante ao céu e sabemos que nós aceitamos a sua palavra e agora nós fazemos a parte da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Você que está aí me ouvindo, não perca esta esperança, mas vivam neste mundo, mas com paz no coração. Que viva neste mundo com uma esperança nesse Deus, porque somente dele vem a nossa esperança. Nós fazemos parte de uma igreja que vai morar no céu, e por isso nós declaramos que esta verdade é para todos quantos aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração e que conhecem a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. O subtópico de número 3, mas agora em Cristo. Olha as coisas como mudaram, mas agora em Cristo. Agora os gentios foram aproximados de Deus. E o preço dessa reconciliação foi o sangue de Cristo. A morte de Cristo possibilitou tanto judeus como gentios que ficassem livres da lei judaica e se encontrasse para formar um só povo. Isto, a nação de Israel, que outrora era uma nação exclusiva de Deus, agora divide esta posição como a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, que fazemos também parte desta salvação proporcionada pelo nosso Deus
antes da fundação do mundo. Então a paz aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, e que tinha sido proclamado por Isaías, lá no capítulo 57, versículo 19, foi cumprida agora em Jesus Cristo. E por meio da paz com Cristo, louvado seja Deus, é que alcançamos a paz com o próximo e abrimos o caminho para a amizade cristã. Hoje nós vivemos na paz, na alegria, um para com os outros. E é muito bom lembrar disto, que a união de gentios, que agora é a igreja, os gentios, ou melhor, judeus, não têm um caráter universalista, mas é somente para aqueles que recebem a Jesus Cristo e crê no seu maravilhoso nome. Guarda bem esta palavra. Já estou terminando. Quero entrar agora na conclusão aqui, dizendo que, como vimos nesta aula, a condição do gentio sem Deus era de total desgraça. Estava fora das promessas divinas. O céu não queria lá. A vida deles resumia em somente nisto: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Como se fosse uma vida normal. Mas agora há uma esperança por Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, que proporcionou a reconciliação do homem com Deus. E as promessas, um lindo porvir, abrange a todos, tanto judeus como gentios, desde o que se reconciliem com Deus e façam parte do novo povo de Deus, que é a igreja. É impossível se considerar filho de Deus sem pertencer à igreja de Cristo, pois ela é a eleita de Deus. E é impossível se considerar filho de Deus sem pertencer a esta igreja, pois nós vemos que somente os que estão dentro dela são predestinados a morar no céu. Queira você crer ou não crer, mas a palavra é esta. Deus abriu a porta para nós que éramos gentios e nos dando esse privilégio de estarmos fazendo uma igreja universal. Esta igreja que professa o nome de Jesus, que tens aceitado a Ele como único e suficiente Salvador das suas vidas. Portanto, guarda esta palavra no seu coração. E se você ainda não aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador, que ainda continua como gentios, a parte de Deus, vivendo sem esperança, mas nesta manhã, Deus lhe dá uma oportunidade para você pertencer à igreja que vai morar no céu. A igreja que Jesus Cristo nos reconciliou, derrubando a parede da separação e nos dando esse privilégio de estar formado uma igreja para ir morar no céu. Que Deus possa os abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por esta palavra tão importante, tão maravilhosa que você acabou de ouvir. Amém? Glória a Jesus. Portanto, que Deus continue a abençoar. E o que foi falado aqui resume-se no seguinte: em primeiro lugar, que o judeu se ufanava da oportunidade, do privilégio que Deus dera a eles, né? Então levavam a questão da circuncisão até acima de tudo, como se a circuncisão os pudesse salvar. Mas, na verdade, de nada adianta
a religiosidade formal, né? Infelizmente, no mundo, acontece isso. Uma pessoa, ele pertence a essa ou aquela religião, a essa ou aquela denominação, e ele leva tão a sério que acaba excluindo até o sacrifício do Senhor Jesus. Mas Paulo mostra que era importante a circuncisão? Sim, era importante. Mas que a circuncisão por si só não daria a ninguém a salvação. Porque a circuncisão era como o equivalente a uma cirurgia de fimose. E Deus ordenou a Abraão para ficar como marca, mas não simplesmente aquela marca física, mas no coração. Aí Paulo diz que a circuncisão interessante é aquela que é no coração, onde você se submete à vontade de Deus. Então, o formalismo religioso, ele não leva ninguém a nada, mas Paulo prova e mostra que em Cristo, tanto judeu como gentil pode ser salvo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. E se você ainda não tem a experiência de ter Cristo como seu Salvador, entregue a sua vida para Jesus nesta manhã, né? Porque, na verdade, nos dias de Jesus, né, haviam essa separação, judeu e gentio. Quem não era judeu era gentio. E os gentios estavam entrenebecidos, né, diz Paulo, entenebrecidos. Quer dizer, com a mente totalmente vendida ao pecado, corpo, alma e espírito vendida ao pecado, no paganismo, na prostituição, na idolatria. E Cristo veio para os salvar. Cristo veio para nos salvar. E nesse aspecto, não existe uma religião predominante. Quando vocês escutarem essa história de religião predominante, vocês já sabem que estão conhecendo e vendo um barco furado. Não existe religião predominante. O que existe, o diferencial, é Cristo. Se Cristo é o nosso Salvador, se cremos no sacrifício de Cristo, se nos submetemos aos ensinos de Cristo, então somos de Cristo. Mas essa história não é eu pertenço a essa ou aquela, meus senhores, isso aí não vai levar ninguém a nada. E quando eu digo isso, eu gosto de ser bem claro, que vocês nunca viram e nunca verão nós chegarmos aqui e dizermos que a Assembleia de Deus é o caminho da salvação. Nunca. Porque a Assembleia de Deus nunca foi e nunca será. O caminho para a salvação sempre é Jesus. Amém? Então, todas as pessoas podem ter um encontro com Jesus. Deus abençoe, pastor José Dias, Deus abençoe o irmão, né? Eu quero, antes de nós finalizarmos, cumprimentar aqui mais alguns irmãos. Cumprimento meu filho Eric, a Letícia, o Gabriel e a Ana Beatriz lá em Barretos. Cumprimento a nossa irmã Deusira Santos. Cumprimento também aqui o presbítero João de Souza, o João Vanquel, a nossa irmã Sônia, irmã Olivina. Quero cumprimentar também o irmão Sérgio Teles. E hoje ele está lá em São José do Rio Preto. Irmão Sérgio, que Deus abençoe. E ele está aqui felicitando a todas as mães, né? Portanto, receba as felicitações do nosso irmão. Quero cumprimentar também a nossa irmã Cecília Rosa, lá na cidade de Icém. O nosso irmão André Alves, que Deus abençoe, irmão André. Também o presbítero Caetano, né? Caetano, ele reproduz o nosso trabalho, né?
ele tem um sistema de internet que também ele repassa os nossos programas, mesmo no horário que nós estamos fazendo. Caetano, que Deus abençoe você, a Lucimar, os seus filhos. Eu quero cumprimentar também o nosso irmão André Lima, que Deus abençoe, deve ser meu parente. Aleluia. Que Deus abençoe. Cumprimento também a nossa irmã Rosângela Caires, que Deus abençoe, irmã Rosângela. Glória a Deus. Cumprimento também ao nosso irmão Humberto, lá em Panorama. Que Deus abençoe nosso irmão. Glória a Jesus. Ao pastor Maurício Gatti, né? Pastor, Deus abençoe você e sua família. Ao pastor Eugênio, irmã Alaide, lá na nossa congregação no Indaiá do Aguapeí. Eu quero cumprimentar também o Henrique Santos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o Henrique é lá de Icém, né? E ele está aqui com a sua priminha. Perdoe-me, eu esqueci o nome. Isso é a idade, viu? Mas que Deus abençoe. Cumprimento a irmã Simone Sossais, ao Juan e ao nosso irmão Luiz Rodrigo Sossais. Que Deus abençoe. Quero cumprimentar também aqui a família Melo, né? Se eu estou certo, é lá de Tupi Paulista. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. São vários irmãos. O Wilton, né? Ô Wilton, que Deus abençoe você, a Miliane e o meu neto Miguel. Que Deus abençoe. Quero cumprimentar também o presbítero Rosinei, aqui da sede, a irmã Isabel, a Isamara. Também cumprimento o Everaldo, né? E a Jéssica Oliveira. Que Deus abençoe a todos vocês. Esses são os nossos irmãos que estão conosco adorando o nome do Senhor. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. E quero aproveitar agora para reforçar mais uma vez, né, os nossos parabéns a todas as mães nesse dia muito especial. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs, das mães, a minha esposa, né? E todas as mães. Que Deus abençoe e dê um dia feliz a todos, em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos para o momento dos pedidos de orações e estaremos orando, apresentando e orando com o pastor Luciano. Compartilhe o nosso culto, não esqueça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Cumprimento nesse momento ao pastor Ananias, também ao pastor José Dias. Deus seja louvado pela vida dos senhores. E a todos quantos estão participando conosco nesta live, ou talvez na transmissão simultânea lá do presbítero Caetano, né? Na Momentos Gospel. Deus abençoe a todos. Desejamos aqui apresentar alguns pedidos de oração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar as mamães. Deus abençoe a cada uma das mães que participam conosco, em especial a minha mãe. Deus abençoe a sua vida, eu te amo muito e quero deixar aqui bem claro que o Dia das Mães não é só hoje, é todos os dias e eu desejo que sempre o Senhor continue te abençoando, mãe. Um forte abraço, Deus te abençoe. Temos aqui um pedido de oração do Cido Ribeiro. Ele, na verdade, está agradecendo porque seu sobrinho teve 2 filhos gêmeos, a Vitória e a Heloísa, e, aliás, Vitor Luiz e Vitória Heloísa, que estiveram na UTI por uma complicação do parto, e graças a Deus, pastor, Deus ouviu as nossas orações e eles já estão em casa. Glória a Deus por isso. Também pedimos oração pela irmã Vanessa, que é uma das regentes da mocidade, que hoje completa mais um ano de vida. Deus te abençoe, irmã Vanessa, feliz aniversário, Deus abençoe toda a sua família. O presbítero João Vanquel pede oração pelo seu genro Marcelo, para que Deus continue o abençoando, dando vitória. Vamos orar. Meu pai Sérgio Teles está lá em São José do Rio Preto, vamos orar por ele. Boa viagem, pai, um forte abraço. E o nosso irmão João, ele pede oração pelo seu irmão José Batista, que está enfermo ali na cidade de São Paulo.
desejamos reiterar aqui alguns pedidos de oração pelo Pedro Henrique, pelo Pedrinho, neto do nosso pastor, pela nossa nação, que agora tivemos essa quarentena prorrogada até dia 31 de maio, pelos comerciantes, os empresários, microempresários especialmente, que estão passando um momento muito difícil, mas nós cremos que Deus é o Deus que provê, que ampara e que dará a saída para cada um dos seus servos. Vamos orar. Pastor, tem algum pedido em específico a mais? Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvamos ao Teu nome por estes momentos especiais, no qual ouvimos, Senhor, o ensinamento da Tua palavra através do pastor José Dias. Continue abençoando Teu filho, dando graça, saúde, bem como a toda a sua família. Ó Deus, abençoe cada pedido de oração, os que completam mais um ano de vida, louvamos ao Teu nome. Aqueles por quem oramos e o Senhor já está trabalhando em suas vidas, temos visto os resultados, já estão de alta, pedimos que o Senhor continue abençoando e louvamos ao Teu nome por isso. Senhor, peço a Tua bênção sobre aqueles que estão viajando, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão, Senhor, atravessando um momento de crise econômica nas suas empresas, que o Senhor possa dar vitória, suprir, ó Deus, enviar o escape e o socorro. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada mãe, que hoje é comemorado o seu dia, o dia das mães. Abençoe, ó Deus, que o Senhor possa coroar as suas orações, salvando todas as suas famílias, por quem elas oram, clamam e dando saúde e paz. Em especial, peço a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor e sua família, que o Senhor possa continuar o abençoando, e a cada lar, que o Senhor possa resplandecer a Tua luz, que o Senhor possa inundar de paz, dar vitória, e o Teu nome ser engrandecido por tudo. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós queremos mais uma vez, aqui parabenizar as mães, que Deus abençoe a todas as mães, que Deus dê vitória a todas, que o Senhor abençoe de uma forma toda especial. E queremos também, mais uma vez, reafirmar a nossa nova programação. Então, a partir desta semana, nas segunda-feiras, não teremos culto. Então, amanhã não teremos culto. Terça-feira, só o culto à noite. Quarta-feira, culto de manhã. Quinta-feira, só o culto à noite. Sexta-feira e sábado, cultos de manhã. Domingo, culto de manhã e à noite. Portanto, temos ainda hoje mais um culto de adoração ao Senhor, às 8 horas da noite. E assim segue. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê vitória a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e digamos amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.